Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo aí. Está começando mais um TV Síntese semanal nesta sexta-feira, onde a equipe do Telesíntese se reúne para conversar sobre os destaques que aconteceram ao longo da semana. Comigo estão aqui a Carolina Cruz. Oi, Carol, tudo bom? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E o Eduardo Vasconcelos. E aí, Edu? Oi, Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite, Carol também, aqueles que estão nos assistindo. Acho que a gente vai lançar moda desse bom dia, boa tarde, boa noite. Assim. Bom, essa semana foi movimentada, mas também pareceu um pouco um repeteco da semana passada, dos temas mais importantes, o que a gente teve de novidade, assim, foram basicamente o resultado de todas as operadoras abertas na Bolsa soltaram seus resultados, e aí o Edu fez a maioria das matérias sobre elas. Edu, você pode comentar para a gente aí um pouco desses resultados? Quem se destacou na sua opinião? Quais foram os lucros, receitas, enfim, fazer um resuminho para a Claro, gente? beleza, Rafa, a gente está aí nessa temporada de balanços do primeiro trimestre deste ano. As grandes teles que operam no Brasil divulgaram seus resultados. A Claro foi a primeira, ainda no final de abril, ela divulgou os resultados do primeiro trimestre e, na ocasião, apontava uma alta de 10,8% na receita. Operações só no Brasil, já que a Claro pertence à América Móvel, né, uma empresa, uma multinacional. E na ocasião, a Claro destacou que o setor móvel foi um destaque, com 21% de alta na receita, e até então nós tínhamos números muito positivos da Claro. A América Móvel depois liberou seus resultados consolidados, e a Claro, alguns dias depois, outros números apontando mais detalhes. E o que a gente pegou recentemente é que a Claro teve um baque no lucro nesse primeiro trimestre, e apesar dela ter lucrado ali na casa de 560 milhões de reais, comparado ao primeiro trimestre de 2022, há uma queda de 80%. Mas é bom a gente explicar que, voltando lá para 2022, algumas receitas extraordinárias aconteceram naquele período, que impactam essa comparação, né? Houve a compra de parte da Oi no ano passado, então a Claro acabou emitindo debêntures e colhendo receitas não recorrentes financeiras e para poder fazer essa aquisição. Então, quando a gente compara o lucro do primeiro trimestre deste ano com o do ano passado, há essa diferença brutal aí na casa de 80%. É, mas é isso, a Claro destacou que vem crescendo, principalmente no setor móvel, e teve um primeiro trimestre aí com altas na receita. Partindo para Então, a outra. base de comparação foi muito, muito diferente, né? Porque eles tinham feito aí essa grande emissão de dívida, então muda bastante aí a comparação do que foi o lucro entre um ano e outro no primeiro trimestre, né? Isso, Passa para exata. outra, Telefônica, TIM, Unifique e Brisanet, como é que foi o resultado deles? Isso, vamos falar da TIM, então, que teve alta de 4,3% na receita. Estou falando primeiro da TIM, da Telecom Itália, o grupo TIM, teve alta de 4,3% na receita, e destacou que quem mais contribuiu para isso foi a TIM Brasil, que teve alta de quase 20% na receita no primeiro trimestre. Aí a TIM Brasil falou que esse resultado. A TIM Brasil teve um lucro, assim, uma alta de quase 2%, 1,7% nesse primeiro trimestre. Então foi positivo. A receita que deu esse grande impulso aí de quase 20%. A TIM destacou a integração da Oi Móvel e o avanço no mercado fixo. É bom lembrar que, apesar da TIM Itália, do grupo TIM, ter tido aí uma melhora de receita, a dívida, que é o grande obstáculo dessa empresa aí, nos últimos anos, cresceu nesse período, a casa de 500 milhões de euros. Então, tem esse dado aí que é importante sempre destacar quando a gente fala de TIM, mas as operações no Brasil estão indo de forma positiva nesse início de ano. O Grupo TIM recentemente divulgou que continua esperando uma proposta melhor pelos ativos de rede fixa deles, que está à venda lá na Itália, que é uma venda justamente pensada para ajudar a reduzir esse endividamento deles como um todo, né, no mundo inteiro, como um grupo, como um holding financeiro.
Então, vamos Isso para que, o... inclusive, tiveram um aumento de receita também, só essa parte de infraestrutura, olhando separadamente. que mais? Temos também a Telefônica, né? A Vivo e a Telefônica divulgaram seus resultados nesta semana. O grupo Telefônica teve uma queda de 58% no lucro. Aí tiveram alguns impactos de custos, aumento de custos. A Telefônica também comprou uma participação na Telxius, que é uma empresa já do grupo dela, mas ela aumentou sua participação. Então, isso acabou impactando o lucro no primeiro trimestre. Estamos falando da holding, né? Do grupo Isso, espanhol lá, é, que é dono da Telefônica Brasil, da Vivo. isso. E é interessante notar que a holding teve alta de receita em todos os mercados que atua. Então, Brasil, América Latina, Reino Unido, onde atua com 50% na Virgin Media O2, Alemanha e Espanha. Mas o grande destaque foi a Vivo. A Vivo teve um aumento aí de receita na casa de 12%, e o lucro também subiu ali 11,3% nesse início de ano, no primeiro trimestre. Então, entre todas as suas operações que conseguiram vender mais nesse início de ano, mas a Vivo foi a que mais se destacou nesse quesito. E no balanço da Vivo, a operadora aqui no Brasil já afirmou que as vendas de smartphones, principalmente com a tecnologia 5G, já chegam a quase 70% dos aparelhos relacionados à sua tecnologia. Então, é um bom indicativo aí para os próximos trimestres. Eu queria acrescentar uma coisa. Você já falou da Claro, da TIM, da Claro, Vivo. Eu queria só acrescentar que a base de comparação dessas empresas todas vai mudar a partir do trimestre que vem. Por quê? Porque este trimestre teve a adição de clientes que vieram da Oi Móvel, e no primeiro trimestre do ano passado não tinha esses clientes. Então, a receita desse trimestre tem que ser maior, evidentemente, porque tem milhões de clientes novos na base de todas elas, tá? Mesmo assim, a Vivo falou que, olha, mesmo com esses clientes novos, a gente teve um crescimento de receita acima do esperado, que veio não só por causa desses clientes móveis, mas veio por causa de outros fatores aí, tá? Mas a partir do trimestre que vem, para todas, a gente pode esperar talvez uma mudança aí. Não sei se elas vão crescer nesses dois dígitos altos aí, como elas cresceram ao longo do último ano, em função da absorção da integração dos clientes da Oi Móvel, tá? Tem mais alguém para falar aí, Edu? ótimo. A gente pode comentar um pouco também da Unifique e da Brisanet, que são operadores regionais que dominam a região sul, no caso da Unifique, e o Nordeste, que é o caso da Brisanet. Eles divulgaram seus resultados essa semana também. A Unifique teve uma queda de 20% no lucro, mas é uma empresa que vem investindo na aquisição de provedores menores, né? Tanto que a Unifique comprou em abril a Brick Telecom e anunciou também nessa semana a aquisição da Superline, na região de Concórdia, ali em Santa Catarina. Eu acompanhei a conferência sobre os resultados da Unifique ontem, e os diretores ressaltaram que, apesar de eles estarem expandindo suas operações, comprando provedores menores, eles também têm intenção de aumentar a capilaridade dos seus serviços de forma orgânica, ganhar mais clientes com base na sua própria rede. E a meta para esse ano são 60 mil novos acessos. No primeiro trimestre, eles conseguiram 14 mil novos clientes. Eles estão trabalhando com essa meta aí de 60 mil para esse ano, e eles acham factível, até porque no decorrer do ano esse número tende a aumentar. A intenção de lançar o 5G permanece em junho, mas de forma ainda um pouco mais tímida. Não deve ser um lançamento muito vigoroso por parte deles. Eles estão bem cautelosos com essa tecnologia, porque é um setor novo para eles, né? Eles não trabalhavam com banda larga móvel, e vai ser a primeira experiência. E a Brisanet é um caso um pouco parecido, né? Porque também está aí na expectativa de lançar o 5G em junho. Ambas dizem no final de junho. Elas indicam que esse lançamento deve ocorrer, então, aí em um mês e meio a gente pode estar vendo isso. Só que a Brisanet é uma empresa que já investe mais na sua própria rede, né? Ela quer
expandir a sua infraestrutura e, com isso, ganhar novos clientes em cima dessa infraestrutura. Ela vem Quais desacelerando. os resultados da Brisanet nesse trimestre? Isso, foram resultados bem positivos. O lucro teve alta de 165%. A Brisanet vem desacelerando os investimentos em infraestrutura, e, ao mesmo tempo, expandindo os assinantes em cima dessa infraestrutura já existente, né? Então, isso ajudou o lucro a dar esse salto. Ela também tem conseguido fazer um equilíbrio de custos nas suas operações. No primeiro trimestre, ela teve um aumento de 27% na base de clientes, e, como você reportou em uma matéria sua, a Brisanet está buscando ter uma estação rádio base 5G para cada 10 mil pessoas, né, que é um número bem significativo e é mais arrojado do que as próprias grandes empresas de telecomunicações têm investido, né? Perfeito. Tá bom, Edu. Obrigado pela sua participação. Eu tenho só uma observação, uma curiosidade, na verdade. Elas reportaram, a Unifique e a Brisanet reportaram ali uma receita, deixa eu ver aqui, ó. A Unifique teve uma receita no trimestre de 204 milhões de reais. Perdão, foi a Unifique? Foi a Unifique. A Brisanet teve uma receita de 292 milhões. O lucro só da Claro foi de 365 milhões, é isso? Então, assim, você vê Isso, que tem uma grande diferença ainda entre os provedores regionais, e o que explica bastante a preocupação deles aí de como eles vão conseguir monetizar e crescer no 5G, expandir e competir, né, com as gigantes nacionais. Tá bom? isso Então, mesmo. obrigado pela sua participação, Edu. Carol, vamos falar aí de Brasília também, rapidinho, sobre o PL das fake news. A movimentação continuou essa semana, não arrefeceu, e uma atitude aí do STF parece que botou mais lenha na fogueira, é isso? Me explica o que está acontecendo, por favor, você que aí é de Brasília. Sim, nós tivemos novas camadas aí nesse debate sobre o PL das fake news. A primeira delas foi uma tentativa aí de dividir o processo, né? Ainda antes antes de chegar no caso da justiça, vamos tentar seguir uma cronologia. A nova estratégia da base seria trazer do PL as partes que são referentes a direitos autorais, né, e a previsão de pagamento à imprensa, de remuneração à imprensa, trazer para um PL que já tratava de direitos autorais, de 2019, um PL que já precisaria de uma atualização. Então, como esse ponto do texto ele não tem tanta pauta de consenso, assim, ainda tem, mas nem se compara com o debate sobre a entidade, sobre responsabilidade. Então, a tentativa de incorporar e dividir, até para tentar desafogar um pouco a quantidade de assuntos que esse PL está tratando, né? Então, houve uma tentativa de aprovar a urgência desse fatiamento, desse PL de fatiamento. Não houve um acordo em relação a isso, o Lira não estava em Brasília, viajou, estava em uma agenda em Nova York. Houve um receio dos líderes de fazer isso sem a presença dele, porque ele é a pessoa da articulação. Então, haverá uma nova tentativa, uma expectativa de nova tentativa para a próxima semana. Então, essa foi a primeira camada aí de debate do PL das fake news. Depois entra a justiça, né? A gente teve essa ofensiva do Telegram muito semelhante ao que aconteceu com o Google, né? E dessa vez é interessante porque o Telegram já imaginava qual seria a reação, né? Quando o Google fez aquele anúncio na página inicial, tudo que aconteceu dali para frente foi novidade. A gente não tinha tido nada parecido ainda, né? O Ministério da Justiça teve que tomar medidas, a Justiça também teve que tomar medidas, mas até aquele momento a gente não sabia o que poderia acontecer. O Telegram mandou as mensagens já sabendo que haveria uma reação da Justiça, já sabendo que haveria uma reação do Ministério. Então, a forma com que o Alexandre de Moraes reagiu,
né, com uma multa e com a ameaça de suspensão, ela foi vista de forma dividida. Há quem imagine que ele pegou muito pesado e que pode até reverter um pouco a narrativa, da munição para quem critica e quem diz que a regulação tá sendo muito pesada, não está sendo proporcional. E há quem diga que ele está fazendo o que deve ser feito, porque tem que ser feito alguma coisa. O Legislativo não tomou nenhuma iniciativa ainda, não tomou nenhuma decisão ainda. Então, haverá, acredito que, um debate nos próximos dias sobre o peso, né? Na semana passada, a gente estava discutindo o limite das Big Techs nesse lobby. A gente vai começar a discutir também qual é o limite da justiça em reação, né, a esse lobby. Vai ser muito discutido esse ponto. E nós tivemos... Carol, eu vou opinar aqui a respeito dessa atitude do Telegram, porque, para mim, ela comprova o que está sendo discutido, né? Porque, assim, eles não ficam falando que eles não são responsáveis pelo conteúdo de terceiros. Aí eles pegam a rede deles e disseminam o conteúdo deles para toda a base. Quer dizer, terceiros comunicam entre terceiro. Ele conseguiu se comunicar com toda a base de uma vez num clique. Então, basicamente, isso comprova toda a tese por trás do PL, de que realmente eles têm um grande poder nas mãos e que eles podem abusar desse poder, e é preciso ter algumas precauções em relação ao risco que isso traz à democracia, porque eles podem assumir um discurso antidemocrático, eles podem defender coisas que são absurdas. E a lei, o PL, pelo menos até o momento, tinha lá elencado bastante claro quais são as... né, assim, é contra o discurso antidemocrático, é contra discurso que pode causar risco sanitário, é bem especificado, não é qualquer discurso, não é qualquer coisa que vai tirar do ar. Isso está escrito na lei, né? E aí eles vão lá e olha, vamos mandar para toda a nossa base, não é um conteúdo de terceiro. Então já comprova, na minha opinião, já mostra bem claro que, olha, eles estão provocando e eles agiram muito mal, eles pisaram na bola completamente. Se eles queriam melhorar assim o debate, eles conseguiram piorar e criar mais problema para eles. Essa, pelo menos, é a minha percepção. Mas vamos lá, continua, desculpa. Não, claro, e eu tenho uma opinião semelhante à sua mesmo. Aqui só mesmo demonstrando que, claro, existem duas visões, né? Existem dois tipos de interpretações, mas eu concordo contigo plenamente. Não dá para comparar o alcance que eles têm, né, com qualquer outro meio de distribuição de conteúdo. Então, claro que a gente precisa de uma reação à altura. Mas isso vai ser discutido bastante daqui para frente. E nós tivemos a expectativa de votação, de julgamento, na verdade, do debate sobre a constitucionalidade e interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Como o debate não avançou no Congresso, ali na mesma semana, os recursos que tratam desse tema foram liberados, a Rosa Weber marcou para a próxima terça-feira. Não dá para saber ainda se vai ser possível analisar na próxima semana, porque tem alguns outros processos na pauta, mas isso já causou uma pressão no Congresso. Alguns parlamentares já reagiram, incomodados com o fato da Justiça estar antecipando, não antecipando porque já estava previsto, né? Inclusive o PL já estava previsto antes que a Justiça tomasse essa decisão, mas a visão de alguns parlamentares é de que o judiciário está querendo legislar, né? Esses recursos deveriam ser votados de toda forma. A gente não sabe se vai dar tempo de votar na próxima semana, mas eu estou muito curiosa para saber qual que vai ser a decisão. Os ministros já disseram, de certa forma, embora a gente ainda não tenha tido o julgamento, já teve diversos spoilers sobre o que eles pensam, sobre a opinião deles, e a maioria quer uma regulamentação, né? A maioria entende que deve haver possibilidades de a gente responsabilizar
as mídias sem depender apenas do judiciário e outros mecanismos de controle, que é o que o PL prevê, né? Você tem uma auditoria externa, você tem uma transparência maior de moderação de conteúdo. Então, esses outros mecanismos, eles entendem que devem existir. Só que a justiça tem um limite, claro. Ela vai poder dizer, a gente pode ser que dê uma interpretação nova para o Marco Civil, mas eles não podem alterar a lei. Quem pode alterar a lei é o Congresso. Então, a gente vai continuar dependendo do Congresso, mas ainda assim, muito curiosa para saber, até porque tem muitas entidades e empresas que vão participar do julgamento, e num cenário novo, né, quando a gente teve aquele debate amplo, que foi 2 dias de debate com várias empresas, com várias entidades, órgãos. A gente ainda não tinha todo o desenrolar que veio desde então, portaria do Ministério da Justiça para tentar regular todo esse lobby em relação ao PL das fake news. A gente ainda não tinha um relatório do PL, então quero muito saber se o discurso mudou de alguma forma, né? E qual Vai a ser Será que justiça semana vai que vem já passar. volta esse PL das fake news aí? Será que ele volta para a pauta do Congresso? Acho que não. Não, eu acho que não, é opinião Então vamos pessoal, por julgar isso conta aí do antes, né? arcabouço fiscal mesmo, né? Inclusive, tinha a expectativa de que o relatório do arcabouço viesse nessa semana. Ontem o relator conversou com o governo, teve diversas reuniões, então a base está muito focada nisso ainda, né? Então, o Orlando pediu aí umas 2 semanas. A gente está indo, a gente fechou uma agora, tem a próxima. Ele ainda não deu nenhum sinal, não confirmou nenhuma data de quando que ele deve apresentar um novo relatório. Então, a verdade é que a gente vai descobrir, depois que tiver uma reunião de líderes aí com o Lira, ele não confirmou, chegou ontem em Brasília, e depende disso, depende dessa reunião, a gente vai começar a ter essas respostas, né, nesse final de semana, entre esse final de semana e segunda-feira. Eu só tenho uma observação, porque, se eu não me engano, o STF vai julgar o artigo 19. O artigo 19 fala da responsabilização das plataformas digitais sobre o conteúdo de terceiros. Então, esse julgamento não vai atingir coisas que estão no PL, por exemplo, como o uso de robôs, automatização, disseminação em massa, esse tipo de coisa, né? Então, Não, assim, o PL, de qualquer forma, é necessário, sim, independente dessa decisão. Essa decisão é quase como se fosse um empurrão para que algo que está muito em discussão ali no PL seja finalmente destravado. Pelo menos esse eu acho que é o que estava acontecendo. Mas também tenho a impressão que o STF estava esperando ali algum movimento do Congresso, não veio, então eles pautaram, né? Posso sim. passar? Vamos passar para adiante, que a gente já falou bastante aqui, deu 20 minutos já. Eu quero falar aqui, para encerrar, só outro caso importante que aconteceu nessa semana. A Superintendência Geral do CAD aprovou sem restrição o acordo entre o Init e Vivo. O acordo entre o Init e Vivo prevê que elas compartilhem infraestrutura entre si, no caso, torres móveis, Airbnbs, enfim, toda a infraestrutura móvel. A Winit vai poder usar a infraestrutura da Vivo em rodovias, em localidades que ela precisa atender pelo edital do 5G, quando ela comprou o espectro de 700 MHz, e a Vivo, por sua vez, pode acessar o espectro de 700 MHz, uma faixa, né, 5,5 MHz, em 1.120 cidades. Não é em todo o Brasil, é em 1.120 cidades, são as maiores cidades do Brasil, pelo que se tem comentado. Isso, evidentemente, gerou uma forte reação. As entidades que estavam reclamando desse processo já estão avaliando entrar com recurso. E até temos aí o movimento de grandes operadoras, né? A Brisanet pediu para entrar como terceira interessada, foi aprovada. Ela vai entrar como terceira interessada no processo na Anatel. A Anatel também analisa, não é só o CAD. E, é claro, deve pedir também para entrar como terceira interessada nesse processo, tá? Então, assim, é um caso importante, está se arrastando aí ao longo do tempo, e a SG liberou, acho que não viu nenhum problema, falou que não fere o espírito do edital, na opinião da Superintendência Geral do CAD. A tendência é que isso suba para o Tribunal do CAD, que passe aí por mais discussão nos próximos meses, tá bom? E acho que é isso, gente. Fiz o meu resumo aqui. Obrigado pela presença aí, Edu. Obrigado pela presença, Carol. E a gente se vê mais para frente aí, tá bom? Parabéns aí pela cobertura de vocês. Tchau, Dá um tchau aí, pessoal. todo mundo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Falou.